Salve, salve, galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos continuar mais uma vez falando então sobre Kimetsu no Yaiba. No vídeo passado nós basicamente vimos que a luta contra o Lua Superior número 1, Kokushibo, havia começado. Nós tivemos então no finalzinho do vídeo a chegada então do Gyomei Himejima, o pilar da pedra, para então termos 3 pilares contra um único Lua Superior, que no caso é o Lua Superior número 1. Então vamos ver como é que essa situação continua daí em diante com 3 pilares contra o Kokushibo. Mas se você realmente quer ver esse vídeo, então espero para todos vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos e espero muito que gostem. E então, bora para o vídeo. Bom, nós basicamente vemos que depois da chegada ali do Gyomei, o Kokushibo olha com mais detalhes o corpo dele, vê o quão aperfeiçoado é o corpo, ao ponto de que chegou no seu limite. Já faz cerca de uns 300 anos que ele não encontrou um espadachim com tanta força física assim, enquanto o Gyomei basicamente segurando a sua arma, que é basicamente uma corrente, que de um lado prende uma bola de ferro gigantesca com vários espinhos e da outra um machado. Girando a sua corrente, o Gyomei basicamente arremessa a bola de ferro na direção do Kokushibo, que consegue desviar dos ataques sem muitos problemas, só que ele já acaba sendo surpreendido pelo machado que vem na direção das suas costas. Ele mesmo vê de que o Gyomei consegue usar essas duas armas, uma em cada mão ao mesmo tempo, e ainda assim tem um poder avassalador. Só que o Oni ainda assim consegue desviar do golpe do machado do Gyomei quando o mesmo simplesmente pisa ali no chão e leva a corrente junto. Então, usando ali a sua segunda respiração, seu segundo estilo da respiração da pedra, o esmagamento da superfície. Quando assim que ele pisa na corrente da sua arma, a bola de ferro espinhenta vai em uma velocidade absurda na direção do Kokushibo, mas uma outra vez, infelizmente, o Oni desvia. No entanto, surpreendentemente, a gente vê de que o Gyomei usa a corrente da sua arma para tentar prender ou ao menos destruir ali a espada do Kokushibo junto da sua cabeça. Só que diante disso, o próprio Kokushibo vê de que não consegue cortar essa corrente, e ele mesmo nota de que a pureza do ferro na corrente é algo que no fim das contas é extremamente absurdo. Ele consegue desviar do golpe das últimas, perdendo apenas alguns poucos machos de cabelo, enquanto ele observa claramente que essa espada criada da sua carne acabou seria no fim das contas completamente destruída antes que ele conseguisse cortar a arma do Gyomei. Ele percebe de que o ferro que absorveu uma grande quantidade de luz solar nunca tinha sido descoberta na era em que a forjadura estava no seu auge. E ele mesmo vê que o Gyomei é alguém extremamente habilidoso, mas a sua arma tem um certo raio de alcance para conseguir ter algum golpe efetivo. E é basicamente correndo na direção do Gyomei, o Kokushibo tenta com a sua espada cortar o pescoço do caçador, só que ele consegue tranquilamente, com um único salto, desviar do golpe. O Kokushibo continua ali analisando seu oponente, vendo de que ele tem a força muscular necessária para manejar a arma em que está em sua posse, como se fosse literalmente parte do seu corpo, e com muita agilidade e leveza. Ele mesmo percebe que isso é algo extremamente inacreditável quando o Gyomei, prendendo a corrente da sua arma na lâmina do Kokushibo, tenta puxar a espada do Oni e desarmá-lo. Mas isso ainda assim acaba sendo um tanto quanto difícil para ele, mas no fim das contas nós vemos de que o Gyomei, com um golpe avassalador, desarma o Kokushibo, que ficaria completamente sem brecha. Só que os dois, ao mesmo tempo mandando as suas respectivas respirações, começam então a trocar uma quantidade insana de golpes. Mesmo tendo ali a sua lâmina sido cortada pelo Gyomei, o Kokushibo ainda consegue se manter na luta. E ele mesmo vê
de que tudo que se quebra consegue ali se regenerar imediatamente diante dele. A espada do Kokushibo, feita da sua própria carne, se regenera rapidamente. Enquanto isso, nós vemos de que o Gyomei acaba recebendo, no fim das contas, um corte bem no seu rosto e ainda permanece bem tranquilo, estranho até, mas o próprio Kokushibo então querendo ali lutar a sério contra o Gyomei, que queria guardar isso para o Muzan, mas se ele perder aqui não vai adiantar de nada. E é por isso que em meio a essa batalha ele simplesmente resolve usar a sua marca de caçador de Oni, mesmo que isso venha a consumir muito a sua vida. Enquanto isso, tentando se soltar da pilastra que estava preso, o Tokito tira a sua própria espada do seu peito, conseguindo se soltar, mas ele mesmo percebe de que está em péssimas condições e não seria útil para todos com esses ferimentos. Ele mesmo percebe de que irá morrer pela falta de sangue em algumas horas, já que não foi abençoado com o físico de alguém como, por exemplo, o Uzui, mas ao menos ele tem que derrotar o Lua Superior número 1 e aliviar o fardo daqueles que ainda estão vivos e em condições de lutar. Ele já percebendo de que irá morrer, ao menos ele quer morrer depois de fazer algo útil, enquanto ele mesmo tenta estancar os seus ferimentos com parte ali das suas roupas, quando ele no meio do caminho basicamente se encontra com o Genya. O Genya que é ali tentando no fim das contas se regenerar depois de ter tido o seu peito arrancado e separado das suas pernas. Ele mesmo acaba aos poucos se aproximando do seu corpo e se reconectando. Quando o Tokito vem para ajudar ali, ao menos ele então, para tentar ser útil, faz o que o Genya pede. Ele basicamente pede para que o Tokito traga até ele o chumaço de cabelo da Lua Superior número 1 e assim ele conseguia comer, porque ele quer lutar até o fim para ao menos proteger o seu irmão, não querendo deixar que ele morra. O próprio Tokito concorda de que está tudo bem por conta deles então irem lutar juntos até o fim. Enquanto isso, a gente voltando para a luta de Gyomei contra Kokushibo, nós vemos então de que o Kokushibo percebe de que o Gyomei recebeu ali a marca do caçador de Oni e vê isso como uma verdadeira pena. Pena por conta de que ele mesmo olhando ali na aparência do Gyomei, ele imagina de que ele tem por volta de uns 27 anos. E qual seria o problema dele já ter cerca de 27 anos e despertar a sua marca de caçador de Onis logo agora? Bom, porque todas as pessoas marcadas, sem exceção, morrem antes dos 25 anos de idade. O próprio Gyomei, diante dessas circunstâncias, fica um tanto quanto tranquilo no fim das contas, enquanto o Kokushibo continua falando de que mesmo que a sua marca tenha aparecido e seu poder tenha aumentado, no fim isso apenas irá reduzir a expectativa de vida do Pilar. Como ele já passou dos 25 anos de idade e conseguiu a marca apenas agora, provavelmente ele vai morrer hoje à noite. Ele mesmo percebe que o corpo e as técnicas que o Gyomei tanto devotou para conseguir, no fim das contas, vão desaparecer do mundo e para ele acha algo completamente lamentável. Enquanto isso, o Gyomei, que no fim das contas ele já sabe muito bem disso. Todos aqueles que acabaram conseguindo a marca do caçador de Oni entendem o risco que poderão ter de morrer. E por isso mesmo ele sabe de que no fim das contas, mesmo que a marca nunca tivesse aparecido, enquanto eles forem caçadores de demônios, não há garantia de que viverão para ver o amanhã. Ele mesmo sabe de que não tem o porquê dele lamentar da sua vida agora. Ele sabe de que ninguém se torna um pilar com esse tipo de pensamento. E esse insulto ali do Kokushibo para ele é algo imperdoável, que o está fazendo literalmente ferver de raiva. Enquanto o próprio Kokushibo então vê de que ele não estava falando de algo tão tedioso quanto a vida do Gyomei, porque no fim das contas ele não liga se ele vive ou se ele morre, mas se ele se tornasse um demônio ele poderia preservar o seu corpo e as suas técnicas para a eternidade. Ele até se questiona por que do Gyomei não entender isso, mas o próprio Pilar sabe de que não há o que entender. Eles têm o orgulho de viver e morrer como seres humanos.
E ele mesmo tem uma ação de que o Kokushibo não deve se atrever a forçar o seu ponto de vista patético aos outros e chamá-lo de supremo. Então, até diante disso, o próprio Gyomei percebe uma coisa dentro dessa conversa, de que ele contou uma mentira. O Oni até fica um tanto quanto surpreso por conta de que ele não mentiu sobre nada, mas mentiu sim. Porque ele vê de que existe sim uma exceção de alguém que teve a sua marca e conseguiu viver além dos 25 anos. E diante dessa perspectiva do Gyomei, o próprio Kokushibo já sabe muito bem quem é. E aparentemente não gostou nem um pouco disso. Diante do Kokushibo um tanto quanto chocado, o próprio Gyomei já vê de que no fim das contas acertou na mosca, mas quase que por pura raiva ali o Kokushibo viria a matar o Gyomei, pulando com a sua lâmina bem na direção do pescoço do caçador de demônios, que consegue bloquear o golpe com a corrente da sua arma. Enquanto isso, a gente percebe de que o Shinazugawa está tentando se recuperar, fazendo alguns pontos em todos os seus ferimentos. Quando ele se levanta, nós então temos a surpresa de que ele também despertou a sua marca de caçador de Oni e vai sim voltar para a luta. Enquanto a gente basicamente vê de que ele já vem pulando em altíssima velocidade contra o Kokushibo. O próprio Kokushibo percebe de que ele também tem a marca dos caçadores de Oni e fica surpreso por conta de provavelmente todos os pilares dessa geração terem a marca, quando então, sem querer, a bola de ferro da arma do Gyomei iria acertar a cabeça do Shinazugawa, só que ele ainda assim consegue desviar do golpe nas últimas, que será então dirigido na direção do Kokushibo. O Kokushibo fica surpreso por conta do Shinazugawa ter desviado de um golpe que estava se aproximando pelas suas costas, só que ele mal tem tempo de reagir e pensar ao mesmo tempo, por conta de que o Shinazugawa, basicamente utilizando a sua respiração do vento, viria atacar logo nas pernas do demônio. Enquanto isso, ele mesmo percebe de que apenas ali de usarem as respirações diferentes e ter então um ritmo de batalha acelerado, os dois ainda assim conseguem lutar em pé de igualdade contra o Kokushibo e manterem os seus ataques coordenados. E é aí que então entra em ação o estilo de luta conjunto tanto de Gyomei quanto do Shinazugawa para tentarem bater de frente contra o Kokushibo. A gente então vê que enquanto isso o Genya, tentando basicamente se regenerar depois de ter comido um pequeno maço de cabelo do Kokushibo, ele começa a estranhamente ouvir uma voz na sua cabeça. O seu corpo se reconectou e ele está se curando numa velocidade incrivelmente insana, tudo isso por ter apenas comido um pouco de cabelo do Kokushibo. E isso é por conta da alta concentração de sangue que teria ali contida nesses fios de cabelo. E ele mesmo percebe que o sangue dele está circulando cada vez mais e mais rápido. Mas ainda tem mais uma coisa que ele pretende também comer. O pedaço da espada que foi quebrado ali na luta do Kokushibo contra o Gyomei. Ele mesmo sente que se ele comer aquilo, então ele vai ficar mais forte. Mas ao mesmo tempo ele começa a sentir uma voz na sua cabeça ecoando cada vez mais e mais e mais. E é basicamente nisso, na sua mente ali, o Muzan se questionando de quantos pilares ele já derrotou, para que ele não os deixe chegar aonde ele está agora. E ele mesmo percebe de que esse daí seria o Muzan conversando, tentando se comunicar com o Kokushibo, e ele mesmo se toca de que à medida que ele se torna mais demoníaco, ele até consegue ouvir a voz do Muzan. Então ele mesmo acontece o que irá acontecer com o seu corpo se ele seguir nesse ritmo. Apesar de que agora para ele já no fim das contas não importa muito, pelo simples fato de que ele já está disposto a morrer para proteger ao menos o seu irmão. A gente então vê de que voltando para a luta, o próprio Kokushibo reconhece ali de que talvez
o Gyomei, no caso, e o Shinazugao seriam ali entre todos os pilares os mais habilidosos, especialmente o Genya, especialmente o Gyomei, que mesmo ali sendo cego, ele ainda assim é alguém extremamente forte, ele tem um físico extremamente excepcional. Isso nem faz diferença o fato dele ser cego. A arma que ele carrega, presa pelas correntes, a massa de ferro com espinhos, e do outro lado o machado, ele percebe de que ao balançar as correntes ele é capaz de criar ecos, o que permite assim com que ele perceba com precisão o espaço e os movimentos ao seu redor. Pode até ser difícil ali para o Kokushibo reconhecer, mas é um fato incontestável. Então ele mesmo percebe que primeiro tem de destruir o Shinazugao. E ele então vindo ali para colocando a sua espada de lado para tentar quebrar a espada do Shinazugao, ele avança na direção dele, vendo de que espadas quebram fácil quando são atingidas do lado. Só que o próprio Shinazugao, já entendendo isso, vira a sua espada e começa então a aplicar uma força insana diretamente na lâmina do Kokushibo, mandando então ela diretamente para o chão. O próprio Lua Superior número 1 percebe que os reflexos do Shinazugao estão ficando cada vez mais e mais rápidos quando ele tenta ali atacar o Oni juntamente do Gyomei. Só que enquanto isso, perdendo um pouco mais do seu cabelo, o próprio Kokushibo percebe que a marca de caçador de Oni do Shinazugao pode até ter aparecido, mas ainda assim os ferimentos dele são extremamente fatais, o suficientes para deixar uma pessoa incapaz de lutar. Mas isso demarca ainda mais o quão habilidoso é, no fim das contas, o próprio Shinazugao, que vai acabando ficando cada vez mais rápido e mais preciso nos seus golpes. Enquanto isso, a gente basicamente percebe que o Gyomei fica cara a cara com o Kokushibo e com a sua arma ele consegue arrancar ali uma das orelhas do Oni, quando no mesmo momento, utilizando a sua respiração do vento, o Shinazugao basicamente manda um pilar gigantesco na direção do chão, todo feito de vento. Só que o Kokushibo ainda assim consegue desviar, mas seria pego de surpresa pelas respirações conjuntas do Gyomei e do Shinazugao, que eles basicamente acertam ali o próprio Kokushibo em cheio, só que ele já rapidamente consegue revidar o golpe. O próprio Gyomei não consegue entender como ele conseguiu atacar daquela distância, e eles levaram ferimentos um tanto quanto severos diante agora de um Kokushibo que viu agora de que apenas conseguiram rasgar o seu kimono. E ele mesmo percebe de que nem um bebezinho morreria apenas com isso, e ele vendo de que depois de matá-los o resto vai ser bem mais fácil. Então, com a sua espada em mãos, nós vemos de que ela toma uma aparência ainda mais distorcida, estendendo a sua lâmina, e como se fossem alguns pequenos galhos surgem outras lâminazinhas menores. E diante dessa situação, nós percebemos que depois daquele golpe do Kokushibo, o Shinazugao acabou perdendo 2 dos seus 5 dedos de uma das mãos. Quando ele mesmo começa ali a tentar reagir a alguma coisa, ele mal teve tempo para reagir àquele golpe estrondosamente absurdo em questão de força do próprio Kokushibo, e ele mesmo saca de que se não fosse ali o Himejima, ele não teria conseguido se defender tranquilamente por conta do pilar da pedra ter mudado a trajetória do ataque com a sua corrente. O Kokushibo acabou conseguindo cortar apenas 2 dedos do Shinazugao, que percebe que se não fosse isso, ele também teria perdido os seus braços. E quanto mais danos ele recebe, mais lento ele vai ficando, e seria só uma questão de tempo até ele virar um mero fardo no meio da luta. E ele mesmo também percebe de que o seu sangue raro mal está tendo efeito.
E no fim das contas, mesmo que ainda tivesse alguma utilidade contra demônios fortes, o Kokushibo ele é um demônio muito mais forte do que a maioria. E ele mesmo agora percebe que ele girando essa espada ridiculamente grande, extremamente rápido, faz com que desviar dos golpes dele sejam cada vez mais e mais difíceis. Enquanto isso, a gente basicamente vendo o Kiria, que é o novo líder dos caçadores de Oni, mesmo sendo uma criança, de certa forma, organizando toda a situação, vendo a situação então de todas as lutas, até tem sendo questionado por uma das suas irmãs se deveria mandar um outro pilar para onde está ocorrendo a luta contra o Lua Superior número 1, por conta do Tomioka e também do Tanjiro já estarem livres depois de terem derrotado o Akaza, mas ele no fim das contas recusa, por conta de que ele sabe de que o Gyu e o Tanjiro irão continuar indo até o Musan. Quanto ao Lua Superior número 1, ele acredita de que o Gyomei, o Shinazugawa, o Tokito e o Ginha com certeza vão derrotá-lo de alguma forma ou de outra. A gente não voltando mais uma vez para a luta com a espada gigantescamente grande do Kokushibo sendo balançada no meio do ar. Ele cria uma lâmina extremamente grande de energia com várias pequenas outras meia-luas sendo mandadas na direção de Gyomei e também do Shinazugawa. Os dois tentam ali desviar do golpe quando o Shinazugawa acaba tendo uns leves cortes na sua perna. E ele mesmo percebe, tanto o Shinazugawa quanto o Gyomei, que já não consegue mais mirar no pescoço do Kokushibo e nem sequer chegar perto o suficiente. No fim das contas, eles estão usando todas as suas forças para se desviar dos ataques do inimigo, que no fim das contas sequer para de atacar. Ele manda uma combinação insana de várias e várias lâminas com a sua respiração da lua na direção dos dois pilares, que tem uma imensa dificuldade de desviar, e ainda assim percebemos que o Shinazugawa leva um baita do corte nas costas, quando ele seria pego de surpresa, estando ali completamente desprevenido por um imenso corte. Várias e várias lâminas da respiração da lua do Kokushibo são mandadas na direção do Shinazugawa, que é salvo no fim das contas pelo Tokito. Se no fim das contas ele não viesse ali para salvar o seu companheiro, ele teria sem sombra de dúvidas morrer. E ele mesmo percebe que não vai deixar ele morrer enquanto os braços dele ainda podem brandir uma espada. Enquanto isso, a gente basicamente vê o Genya já cada vez mais e mais recuperado, pronto para tentar fazer alguma coisa, mas ele ainda assim está extremamente receoso e com a severa falta de confiança se irá conseguir ser útil ou não. Ele mesmo viu de que da última vez o Kokushibo acabou notando imediatamente e acabou com ele com uma facilidade imensa, mas ao mesmo tempo ele vê de que são 3 pilares contra um único Oni e ainda assim estão tendo uma imensa dificuldade. Ele mesmo percebe que não pode deixar o seu irmão morrer e não pode se dar ao luxo de estragar tudo agora. Ele mesmo percebe os esforços do Shinazugawa, do Himejima Gyomei e também do Tokito. Ele mesmo vê de que se ao menos fosse mais forte ele poderia fazer alguma coisa. Só que quanto mais ele quer o salvar, mais o seu corpo paralisa de medo, sendo que ele nem consegue se mover direito em meio a essa situação. Ele mesmo vê de que com o medo ele se torna completamente inútil e não pode sequer proteger os seus amigos, e questiona a si mesmo quão frustrante é no fim das contas ser fraco. Só que no fim das contas ele se lembra claramente de algo que o Tanjiro falou para ele. E que no fim das contas as pessoas mais fracas são aquelas que têm o maior potencial. E no fim das contas o próprio Tanjiro se lembra de quando ele lutou contra o Lua Superior número 6, de que ele podia mudar a situação porque ele era fraco. O inimigo só consegue focar em um determinado número de oponentes, e o resto depende de como o inimigo divide essa atenção. A atenção dele, obviamente, quando se tem vários oponentes, sempre será então
mais forte para os seus inimigos mais perigosos. E é por conta disso de que se ele pensar ali, se o inimigo pensar que o Genya, por exemplo, seria fraco, a barreira diante de atenção dele seria bem mais fina e fraca. E é então por isso que uma pessoa fraca ataca de forma inesperada e quebra essa barreira. Os ventos do destino de alguma forma irão mudar e um caminho para a vitória irá surgir. E ele mesmo vê de que apenas tem de pensar na vitória e não vai deixar o seu irmão, o seu mestre ou nenhum dos seus amigos morrer. Ele queria ali guardar isso no caso de ser cortado de novo, mas no fim das contas tirou todas as suas ideias covardes de fora de cogitação. Ele basicamente pega a lâmina que havia sido cortada ao meio do Kokushibou e simplesmente mete na boca, comendo ela, por mais doloroso que isso possa ser, para em troca ganhar um poder estrondosamente gigantesco. Mas isso infelizmente só vai ser coisa para ver então no próximo vídeo. Eu já vou ficando por aqui, infelizmente me despedindo de vocês, mas espero que vocês todos tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por tudo, falou, valeu e fui!